Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Goiás em Ação. É sempre bom ter você aqui, você que nos ouve no carro nesse momento, através das rádios Serra das Areias FM, Nova Betel FM. Obrigado pelo carinho da audiência e também por essa emissora que sempre abre as portas com o coração aberto para toda a nossa equipe. Aqui na bancada sempre falamos de assuntos importantes. Dentre eles, política, religião, sexualidade. E esse é o tema da bancada de hoje, porque sexualidade é vida, mas uma vida precisa ter qualidade, senão você estará desperdiçando aquilo de mais precioso que há em você. Para falar sobre esse tema importante, está comigo a doutora Janete Garcia. Seja bem-vinda, doutora. Ela que é especialista em comportamento humano, especificamente em sexualidade humana, estuda há mais de 20 anos essa ciência, que de fato é uma ciência muito profunda e está constantemente se modernizando. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, Dani. É uma honra estar aqui novamente com você. É um privilégio. Nós estamos aí trazendo novamente essa abordagem tão linda, tão salutar, não é? E hoje, assim, nós temos coisas muito importantes para falar, trazer luz, direcionamento, convidar o povo para que eles estejam ligadinhos conosco, nos acompanhando. Bem. Exatamente. Para você que nos acompanha pelo Spotify, aproveite e compartilhe o link no grupo da família, porque esse assunto envolve o pai, a mãe, a avó, todos que estiverem respirando aí na sua casa. É hora de uma educação sexual com qualidade, com uma especialista. Você que nos acompanha também pelo YouTube, aproveite, participa com a gente, comente, deixe a sua participação, a sua contribuição nesse assunto tão importante. Bom, já quero iniciar falando, doutora, em relação ao vício, que muitas vezes antecede o vício químico, mas é um vício psíquico, a pornografia, que infelizmente esse vício da pornografia acomete uma grande fatia, principalmente dos jovens. E a psicanálise, o que a psicanálise define sobre a pornografia? Oi, Dani, interessante essa sua pergunta, para abrindo o nosso podcast nesse sentido. Nós vemos aí que a pornografia, que é o tema, né? Pornografia pela lente da ciência e da psicanálise. Então, nós temos o referencial, a pornografia, ela, digamos assim, ela é o espelho do inconsciente, não é? Então, quando a psicanálise ela fala sobre o espelho do inconsciente, ela está apresentando nada mais, nada menos de que um conteúdo visual. Porém, todavia, a pornografia não é só, né, um conteúdo visual. É tudo aquilo que o sujeito tenta ocultar, tenta esconder, recalcar e negar. Então, a pornografia nada mais é do que vícios, assim como você colocou de uma forma muito bonita, como um vício de cigarro, de drogas. Então, tem pessoas que são viciadas, não é, na pornografia, no erotismo, no ato sexual e por fim. Quais as carências afetivas mais costumam aparecer por trás do consumo repetitivo de pornografia? O consumo pornográfico, Dani, ele traz assim um leque. Se eu fosse hoje aqui expandir esse conteúdo, não teria como. Porque ele é muito vasto, muito profundo. Uhum. O que nós vamos conversar aqui é somente uma pontinha, né? E eu posso dizer que esse conteúdo pornográfico, ele funciona como uma janela para o inconsciente. E o que ele vai mostrar através dessa janela? Né? As compulsões, os impulsos reprimidos, as carências afetivas que, no meu ver, é um dos fatores, assim, de grande relevância. As fantasias, né, que substituem os vínculos reais, ou seja, muitas vezes as pessoas deixam de vivenciar o que é real para entrar no virtual. E, inclusive, essa etapa, esse período, esse momento que nós estamos vivenciando é um momento propício para se viver
um irreal por conta da tecnologia que tem avançado muito. Outro fator também que eu trago assim de grande relevância é as dores psíquicas. Dani, essa daí é praticamente a base, porque eu vou falar de uma maneira assim bem clara, bem nítida, porque uma criança de 0 a 2 anos, veja só, a importância para você, papai, mamãe, cuidador, né, de ter. Essa criança precisa de um amparo, essa criança precisa de um suporte, essa criança precisa ser recebida, né, emocionalmente, fisicamente, porque o papel da família é esse, de acolhimento. Não existem famílias perfeitas. Todavia, de 0 a 2 anos, muito provável, não só até aí, depois prorroga, mas de 0 a 2 anos é a base que nós temos para que um ser humano, ele comece a montar toda a estrutura psíquica dele. A partir dali, Dani, ele vai começar a desenvolver, né, na puberdade ou até mesmo antes, esses declínios, digamos assim, esses desejos aflorados, esse contraste, né? Por quê? Porque ele está buscando o alívio, ele está buscando um refrigério, ele está buscando algo do qual ele sofreu a carência, digamos assim, na sua infância. Isso é muito sério. A exposição prematura a imagens pornográficas também podem causar sequelas quase que irreversíveis, né? Podem despertar, e aqui nós estamos também no ambiente digital. Obrigado pelo carinho da sua audiência que nos acompanha pela internet. A internet é um campo que abre para desejos. Você tem facilidade de acessar produtos, serviços que você muitas vezes tem o objetivo de futuramente adquirir para si. Sim. E quando nós falamos de pornografia, é um ambiente de fácil consumo, de fácil acesso. A exposição prematura hoje no jovem, no adolescente, quiçá até nas crianças também, recebemos já casos de crianças expostas a imagens pornográficas ainda na primeira infância, uma tragédia visual para essa criança, descuido dos pais, e ali na puberdade, como você falou, quando os hormônios estão aflorados, estão em desenvolvimento, a progesterona nas meninas, a testosterona nos meninos, pode desencadear fantasias reprimidas. Como que essas fantasias reprimidas são alimentadas pela pornografia? Veja bem, Dani, nós temos um estudo muito recente, bem atual, por quê? Porque ele já vem estudando, é todo um processo. A neurociência, ela vem falar sobre essa química, a química do prazer adoecido. Né? Ou seja, a pornografia nada mais é do que uma droga digital. E, Janete, de que forma que ela é estabelecida? A partir do momento, e você expressou muito bem quando você disse que nossas crianças, nossos bebês, muito prematuro, eles não têm psiquismo realizado, completo, intacto, já formatado para absorver aquela imagem, aquele tipo de padrão que ele está sendo conduzido. E o que acontece? Quando alguém assiste esse vídeo, ativa sobre a vida dele uma descarga de quê? Intensa de dopamina. Então, quando essa dopamina ela é ativada, automaticamente ela satura o circuito cerebral e traz o quê? Como recompensa. Então, o cérebro, Dani, ele identifica aquela visualização, aquele ato, aquela ação, como se fosse algo bom, algo que causasse um prazer, entendeu? O porém de tudo isso é que, com o tempo, o próprio cérebro, ele vai requerendo do ser humano, do indivíduo, o quê? Exigindo mais estímulos. Ele vai exigindo novidades, ele vai exigindo intensidade. Assim como o entorpecente exige Sim. uma dose maior
Exatamente. Por quê? Porque a sensibilidade, ela é, digamos assim, ela é colocada de lado. Então, para um homem, uma mulher, um indivíduo que faz uso da pornografia, o que ocorre? A princípio, ele assiste, digamos, visualiza o ato sexual entre o homem e uma mulher. Depois, aquilo já não está mais chamando a atenção. Ele já complementa. Aí já são 3. Aí já são 2 casais. Aí ele começa a inserir outros tipos mais pesados. Tanto eu fiz um estudo de caso e um trabalho muito significativo sobre esses impulsos, e eu pude entender na época, há muito tempo atrás, que a pornografia elaborada, ela vai caminhar diretamente para a pedofilia, para a zoofilia e por aí afora, entendeu? Então isso é muito sério. Bem colocado. Quando a polícia aborda a casa de um pedófilo, e nós acompanhamos isso no jornalismo o tempo inteiro, o computador, os aparelhos digitais são apreendidos e geralmente, em 90% dos casos, encontram-se materiais pornográficos ali naquele material, o que levou, em tese, esse cidadão a cometer um crime, a cometer algo tão inatural, tão absurdo contra crianças. Então a pornografia tem um papel decisivo também em transformar o cérebro de uma pessoa sadia em alguém psicossocialmente doente, doutora? Com certeza. Esse é o alvo. Esse é o projeto. Porque esse processo, ele desestabiliza, ou seja, ele sai daquela parte sensível que nós temos como ser humano e ele vai apagando, porque o próprio prazer real, ele já não satisfaz. Você quer ver uma coisa? Eu, como conselheira de casais, muitas pessoas, mulheres, primordialmente, já que eu atendo praticamente as mulheres, elas falam assim: meu esposo já não quer mais ter relação sexual comigo. Aí eu vou perguntando, vou avaliando, vou fazendo aquele estudo de caso, e onde que vai dar? Na pornografia. Pornografia. Porque ele sai do real e entra no irreal. Entendeu? E quer viver aquela fantasia dentro de casa. Quer viver aquela fantasia dentro de casa. O toque humano, ele se faz, digamos assim, ele é fragmentado. Se torna muito pouco. Insuficiente. Insuficiente, obrigado pela palavra. Insuficiente. Porque o afeto, ele se torna lento. Né? Ele se torna insuficiente de tal maneira que ele diga: não, mas isso aqui está muito simples. Eu quero algo mais que me cause prazer. E o que vai além, Dani, muitas vezes essas pessoas que fazem uso da pornografia, não estou dizendo que são todas, mas geralmente fazem usos de drogas ilícitas. É uma porta. Sim. Já que o cigarro, o álcool, que são drogas lícitas, abrem portas para drogas ilícitas por conta da escalada da dopamina no cérebro. Sim. Assim que, como a gente acabou de comprovar cientificamente, que a dopamina é descarregada no organismo, e a dopamina, essa substância, ela causa um alívio imediato. Sim. Agora, esse alívio que a pornografia, entre aspas, propõe no organismo, seria para qual dor? De que dor exatamente nós estamos falando? Alguém que procura a pornografia é porque tem um problema, tem algo que ela esteja querendo fugir da realidade e ir para essa válvula de escape? Porque o entorpecente, nos estudos que são apresentados, pessoas que entram no uso dessas drogas é porque querem fugir da realidade. A pornografia também se enquadra nisso, doutora? A pornografia se enquadra literalmente nessa fuga. Lembra da base lá atrás que eu comentei? Eu disse que de 0 a 2 anos precisa ser consolidado uma base compreendida, aceita, amada, não é? O amparo. Então, quando alguém busca, seja no sexo, no vício, seja que tipo de artimanha for,
sempre vai ser o processo de fuga. E aí, Janete? Sim, angústia, solidão, dor psíquica, não elaborada, não falada, não escutada. Sabe? São dores que vão trazer o indivíduo, a mulher, o homem, a muitas vezes o pranto, a dor. Entendeu? Então, essa dor ela é transformada em lágrimas, porque tem muitas pessoas que servem ao Senhor, que temem ao Senhor, mas que não sabem o que fazer, como fazer, porque eles estão ali totalmente vulnerável a esse comportamento compulsivo. E é até difícil buscar ajuda, né? Sabe o que eu lembrei aqui, doutor? Eu vou ser bem sincero com você, que eu estou me sentindo tão à vontade como se tivesse uma sessão mesmo de terapia. Mas certo. Eu lembro quando eu tinha aproximadamente 11 para 12 anos, eu fui exposto à pornografia. E é um assunto até delicado de falar, nem todos têm coragem de falar dessas exposições. Eu lembro que eu encontrei uma revista na casa de um pai de um amigo. Aquelas revistas antigas do Coelhinho, que você aí que está me ouvindo sabe muito bem qual é que eu estou falando. E ali eu olhei aquele negócio, eu lembro até hoje, para você ver a intensidade da memória que isso causou na minha vida. Aquilo ali me levou a outras situações que o adolescente geralmente passa. Porém, o primeiro instinto, com o meu cérebro recebendo a primeira descarga de dopamina, foi tentar esconder, tanto dos coleguinhas, quanto naturalmente dos pais. Como que buscamos ajuda na psicanálise ou na psicologia, ou até mesmo na psiquiatria, para evitar a evolução, a escalada desse processo que só afunda uma pessoa? Eu vou te responder em duas partes. Primeiro, quando uma pessoa está envolvida com a pornografia, o comportamento dele é irritável, é uma pessoa muito irritada, solitária, é uma pessoa que busca, que tem dificuldade extrema de concentração, é uma pessoa que tem problemas de disfunções sexuais, é uma pessoa que ele já traz uma carga, um conteúdo pesado sobre o quê? Sobre o cérebro dele. Fora a parte espiritual, que é a acusação, né? E então, como é que nós podemos dizer que esse corpo responde? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, Dani: o corpo responde, mas a alma não está presente. Ou seja, naquele momento, naquele ápice do prazer, né? Que a pessoa, entre aspas, sente-se que está à vontade ali. Mas no fundo, ela somente quer preencher algo, um vazio, uma solidão, algo que precisa ser preenchido. E ela não sabe como fazer, por quê? Porque aquilo já virou rotina. Então, o sintoma, esse vazio, e a psicanálise, ela fala sobre isso. Por quê? Porque quando o sujeito faz uso, seja ele homem ou mulher, porque, pasmem, tá no mesmo nível. No mesmo nível. Tá no mesmo nível, não é? Homens e mulheres. Então, o próprio corpo se torna palco de quê? Da alma, dizendo, olha, me socorre. Me socorre. Como é que eu faço, Janete? O que eu preciso, Janete? Porque não adianta você vir aqui expor, Dani, e não dar, sabe, pelo menos uma chave, um direcionamento. Primeira coisa que eu quero orientar, sabe? O quê? Buscar ajuda. Gente, nós viemos de uma cultura, e eu falei no outro programa, muito fechada, de uma mente muito atordoada sobre a realidade da sexualidade humana. Mas nós precisamos entender e compreender que, à luz da palavra de Deus, nós precisamos explicar sim. Então, o que eu preciso fazer? Primeiramente, buscar ajuda. Dani, não tem como uma pessoa sair de uma situação dessa, só se for mesmo pelo Senhor, sozinho. Não tem como. É uma prisão.
Você não percebe as algemas, mas você está literalmente preso por algo que você está ali acorrentado, e muitas vezes você não tem discernimento, ou tem, mas a vergonha, né, de expor, de aprofundar, De buscar uma ajuda. essa ajuda, porque isso vai exigir de você o real. Dani, quem faz uso de pornografia não vive o real. Não tem como. Ele vive o tempo todo imaginando, criando. Ele olha para uma situação, o que vem na mente dele? Pornografia. Olha para uma criança, pornografia. Olha para um outro ser humano, olha para um animal, já começa a visualizar, entendeu? Então, o primeiro passo de busca de ajuda seria verdadeiramente ter coragem de abrir e dizer, eu preciso de ajuda. Segunda coisa que eu direciono, saia da solidão. A solidão, ela é um tentáculo para a pornografia. A solidão que você diz é a dificuldade de socializar? Sim. Porque, novamente, lembra da base? Uhum. Eu tô falando de carências emocionais. Eu não tenho como explicar isso aqui. Uhum. De carências emocionais que fragmentam toda a minha base. Então, essa solidão, ela pode ser vivenciada até mesmo no ciclo de vários amigos. Mas eu estou solitária. Eu posso estar ali somente fisicamente, mas emocionalmente eu não faço parte daquele grupo. Meu Deus. Então eu posso concluir, nós estamos na primeira fase do programa, que é a pornografia pela psicanálise. Sim. Nessa fase eu posso concluir que a pornografia não é uma busca sexual, mas uma busca do psique de estimular o cérebro. E até acrescento mais uma pergunta. A pornografia pode levar o homem, principalmente, à ejaculação precoce? Pode. Isso aí como é que eu posso dizer, resposta automática do próprio organismo. Porque quando um homem tem um relacionamento com a sua esposa, ele vai precisar conquistá-la, sim ou não? Uhum. Sim. Sim. Amor, respeito, né? Carinho. Ele precisa conquistá-la. E esse esforço ele não tem na pornografia. Por quê? Porque ele acessa o material e aquilo ali é vapt-vupt, é instantâneo. Um dos fatos muito relevantes, e eu já respondo, é o esposo não querer saber de relacionamento sexual. E isso são estatísticas. Eu mesma posso te dizer asseguramente, tanto da parte de homem como da parte de mulher. É um sintoma. Sintoma forte. É como se fosse uma pneumonia e ela vem com o quê? Com febre, com sem vontade de comer, perde o apetite, porque ela está exposta às outras situações. E automaticamente, nesse processo inteiro, o próprio organismo, ele vai permitindo o quê? Que esse processo de ejaculação, ele se torne precoce. Tem muitas pessoas, homens e mulheres não conseguem chegar ao ápice. Homens, ao contrário, estimulou, já ejacula. Não é? Então, isso é uma consequência real do que nós estamos vivenciando. Isso é um problema muito sério, Dani. Eu fico imaginando e pensando, sabe, o quanto que nós precisamos de ter as nossas mentes, a nossa visão, nosso entendimento aberto e nós compreendermos para que nós possamos conduzir outros a essa libertação. Tá? Então, é algo assim que nós podemos dizer que nós não entendemos. Ou seja, não entendemos o comportamento, mas nós entendemos sim que existe algo muito maior por detrás desse tipo de comportamento, de atitude, né? Porque tem pessoas, pasmo que eu vou dizer, não querem sair. Não querem.
Eu não sei se você lembra de um caso que eu disse que foi um caso de estudo meu no outro podcast. Eu relatei a situação de um moço que manipulava seu órgão em torno de 20, 25 Lembro. vezes diariamente. E nós fomos trabalhando com ele, trabalhando a ponto de que as algemas foram quebradas. Isso foi só um caso, né? E então, nós precisamos a cada dia entender e compreender que o prazer é um vínculo, mas o prazer sem chão, não é? O que acontece? É um prazer sem verdade. Não existe verdade. Não existe verdade. O prazer que um indivíduo tem, um homem e uma mulher, em ter esse tipo de problema, de acessar esse conteúdo que faz tanto mal, Dani. Você não tem ideia do quanto nós desestruturamos. Por quê? Porque o indivíduo perde a identidade. Ele não sabe quem ele é. Não se reconhece. Não se reconhece. É como se a parte humana dele fosse tragada. E ele começasse a vivenciar algo assim terrível. Um monstro, uma pessoa mesmo, né? Assim, com muito respeito para você que está nos ouvindo. Estou falando dessa forma, mas com muito respeito. Porque nós temos muito respeito e carinho por todos aqueles que chegam até nós para pedir ajuda. Porque o meu papel, Dani, nunca foi de apontar, muito pelo contrário. Foi de fazer com que as pessoas se reconheçam como ser lindo e maravilhoso que nós somos. Muito bem. Temos que partir para a fase 2. Pornografia à luz da palavra de Deus. Porém, eu preciso acrescentar, e você me corrija se eu estiver errado, ainda à luz da psicanálise. Com toda essa explicação muito didática que você traz para a gente a respeito da pornografia, à luz da psicanálise, eu também cheguei a uma outra conclusão. Estamos vivendo em uma geração de jovens que enaltecem o uso de medicamentos de retardo no processo ejaculatório, no processo sexual, e que isso também pode ser refletido por conta de assistir a pornografia e ver, por exemplo, atores, atrizes que passam ali 30, 40 minutos em um ato de coito, literalmente, e quer reproduzir isso na vida real, Sim. Sabendo que biologicamente não é saudável. Então, eu concluo certo também, acreditando que esses medicamentos chegam através da pornografia, doutora? Chegam através da pornografia. Porque essa abordagem, a tecnologia tem favorecido isso, não é? Então, você vê, eu tive uma administração, determinado período, eu não lembro exatamente quando, mas que eu fui estudar que crianças de 7 anos, tanto menina como menino, já estavam visualizando, já estavam se organizando, digamos assim, eu vou usar essa expressão, não é? Para quê? Para o coito. Criança de 7 anos. Meu Deus do céu. Por quê? Porque muito cedo ela foi exposta. E aqui vai um conselho para você, pai, para você, mãe, sabe? Não permita que seu filho durma na sua cama. Não permita. Pode ser uma casa pequena como for, mas o filho tem que ter a caminha dele. A filha tem que ter a caminha dela. Né, o lugarzinho, porque o ato em si, ele é um estímulo. Muitas vezes eu já fiz aconselhamento de uma pessoa que ela dizia, olha, eu tenho traumas assim, porque eu acordava no meio da noite e eu sabia que meu pai e minha mãe estavam mantendo relação sexual. E isso trouxe terríveis traumas para a vida dessa moça. Meu Deus. Entendeu? Então é muito sério. Então tem um estímulo sim, tem esse caminhar, e o mundo, assim, as coisas estão muito avançadas. E nós, como igreja, agora eu quero falar como igreja, trazendo à luz da palavra de Deus, Romanos, capítulo de número 1, ele diz assim, que as pessoas trocaram a verdade de Deus pela mentira. Isso é muito sério, porque a pornografia é uma mentira. Lembra do Jardim do Éden? Sim? Sim. Eles foram enganados, sim ou não? Sim. Né? E a Bíblia também vem falar que Satanás, ele é o pai
da mentira. Então, ele seduz, ele engana, ele cria palco, ele cria fantasias, ele cria situações que não existem, só existem aqui. Por isso que nós precisamos preencher as nossas mentes com a palavra de Deus. Nós precisamos caminhar, sabe, de uma forma generosa, caminhar sobre a palavra de Deus. Isso aqui não me cabe, isso aqui me cabe. Porque a pornografia, ela é uma grande mentira. No início, em Gênesis, como uma serpente, mas em Apocalipse, como um dragão. E você citou o termo identidade, a perda dessa identidade. De que forma, biblicamente falamos, podemos observar que a identidade foi deturpada ou distorcida, seja corporeamente falando, o corpo, ou até mesmo o espírito, a alma daquela pessoa, a personalidade dela exposta à pornografia, e isso à luz da Bíblia? Exatamente. Ela perde ela já tem uma referência bem fragmentada por conta de uma base, ou não. Porque as más companhias, ela corrompe os bons costumes. Você tem uma identidade, um padrão cristão, né? E ali, dependendo das circunstâncias, da situação que você é colocado, muitas coisas vão ser apresentadas a você, né? Entre elas, o quê? A pornografia. E quando uma criança, um jovem, um pré-adolescente, um júnior, né, que nós dizemos assim, ele é colocado diante dessas circunstâncias, automaticamente ele não sabe quem ele é. Ou seja, até nesse percurso, Dani, ele vai perdendo a própria identidade. João, no capítulo de número 8, versículo 32, ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa identidade, eu preciso saber quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou Janete Garcia, serva de Deus. Então, isso aqui não me cabe. Mas para isso eu tenho que ter uma coerência, eu tenho que ter um entendimento, eu tenho que ter uma estrutura mental, espiritual, física, emocional, porque é uma costura, vários fatores, e acima de tudo espiritual. Nós temos pais que deixam de levar seus filhos à igreja. Nós temos pais que não estão mais congregando, nem levando suas crianças à igreja. Olha o prejuízo disso, dessa ação. Olha a situação, o vazio, né, que essa criança... Porque, pasmem, você que é novo convertido, porque eu estou diante de uma autoridade espiritual. Você sabe que a alma de uma criança, ela necessita desfrutar das bênçãos de Deus. Sim. De ser compartilhada, de ser alimentado. E esse vaziozinho, vazio pequenino que está dentro do coração dos nossos pequeninos, sabe o que acontece? Só pode ser preenchido com o Espírito Santo, Dani. Não tem como nós fazermos. Não tem como. E então, se eu quero um caminho, voltando lá uma pergunta anterior, porque está me vendo na mente, me livrar dessa compulsão. O que é compulsão? Essa perseverança, essa busca incessante, né? Referente à pornografia, ou seja, outro tipo de vício. Eu preciso entender o quê? Que eu preciso ser trabalhado, que eu preciso buscar ajuda, que eu preciso sair da solidão, que eu preciso abrir-se minha boca e viver o real. Eu preciso voltar ao real. Ou seja, a busca do eu, a conquista do eu, a conquista da minha identidade como ser humano. Nós não somos animais, somos seres humanos. Temos uma identidade. Temos uma identidade. Cristo Jesus é a nossa identidade. Muito bem. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 22, diz que os olhos são a luz do corpo. E se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. De que forma podemos trazer esse entendimento de Mateus 6, 22 para o controle e o distanciamento do consumo de material pornográfico? Sim, eu penso que não só nesse texto de Mateus, mas eu penso no contexto de toda a Bíblia Sagrada, que é cura, né? A palavra de Deus em si, ela não precisa
eu vou falar algo muito desafiador aqui. Me perdoe, meus amigos aí, profissionais. Mas se eu tenho um paciente, uma pessoa que está vivenciando essa situação, Dani, e eu sempre digo, olha, eu sou cristã. Eu sou cristã. Você topa? Topo. Você vai aceitar? Porque eu tenho, sim, instruir na ciência, mas acima de tudo, eu não posso deixar a palavra do Senhor, irmã. Então, eu já tive casos, lembra daquela situação de outrora do rapaz em outro estado que eu estava, que eu fui, meu estudo de caso. Como foi que ele foi liberto? À luz da palavra de Deus. Como é que nós estávamos fazendo? Alimentando todos os dias com uma porção da palavra de Deus. Porque somente, sabe, o Espírito de Deus pode libertar o homem. Porque, na realidade, toda essa circunstância, toda essa situação, eles sempre vão deixar sequelas. Eles sempre vão deixar alguém desamparado. Ou você se machuca, ou você machuca você e machuca seu próximo. Porque uma pessoa que mexe com pornografia, ele está lidando com o quê? Com um abismo. E um abismo chama outro abismo. Não é? Automaticamente você não pode deixar uma criança próxima dele, um animal, um senhor de idade, uma jovem com uma certa deficiência. Perde a confiança. Perde a confiança. Por quê? Porque ele não tem identidade. Por quê? Porque ele não sabe quem é. Por quê? Porque o Espírito Santo não vem trazendo por outra linha aqui, condenar esse indivíduo. Ele vem para resgatar. Porque foi isso que Cristo fez por nós, Dani. Quem era Janete? Quem era ela? Não é? E eu quero um dia assim falar com você, se você permitir. Claro. Me dar liberdade. Contar a minha trajetória aqui. E por que eu cheguei até aqui? Será uma honra conversar com você sobre esse assunto. Esse e outros assuntos, né? Certo. Você está ouvindo Goiás em Ação. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você quer adquirir o livro Oratória Aplicada para Líderes, basta acessar www.liderdaoratoria.com. Lá tem um link, você pode escolher o livro físico, sentir as folhas, o cheiro da folha do livro, ou você pode escolher no formato digital para qualquer parte do Brasil e do mundo. Então aproveite agora mesmo e acesse www.liderdaoratoria.com. Atenção, meus amigos de Catalão, retífica do Perninha atendendo o seu veículo do jeito que ele merece. Independente da marca, do modelo, lá no Perninha ele resolve o problema. Deu problema em cima no cabeçote, ele tem a solução. Deu problema na parte do bloco do motor embaixo, ele também resolve. E se não resolver, eu garanto e assino embaixo, porque a retífica do Perninha é exemplo de credibilidade em Catalão e toda a região. Você está ouvindo Goiás em Ação, estamos falando sobre sexualidade, estamos na segunda fase da nossa conversa, de um método bem didático para ficar bem esclarecido e para te ajudar também, você que está longe e de alguma forma quer encontrar um conteúdo de maior profundidade, quer pedir ajuda. Como que te encontra nas redes sociais, doutora Janete? Nas redes sociais, Dani, eu estou lá como Janete Garcia Gin, G de gato, YN, né? E tem todo um conteúdo, nossas apresentações, os encontros com mulheres. E tem sido assim uma honra poder ajudar. E olha, eu tenho recebido cartas aqui, né, digitais, evidentemente, são recadinhos, não é? Do nosso trabalho que tem contribuído para que a sociedade ande de forma clara, nítida, transparente. Então fica aí a dica, Tânia, não é? Para que nós possamos, me procura, o meu celular é 62 986 01 7726. E eu quero voltar a algo aqui. Posso? Claro. Você expressou um texto lá do livro de Mateus, ele fala que no 6:22, né, ele fala assim, que os olhos são a lâmpada do corpo. E se os olhos se alimentam de impureza, o corpo todo vai estar o quê? Fragmentado, adoecido. Por quê? Porque os olhos são a porta de entrada.
para o pecado. Não somente os olhos, né? Os órgãos do sentido, todos os órgãos do sentido. Então, ele entra pelos olhos, vai para o coração, e aí o que acontece? Né? Vão se formatando, vão dando estrutura para os hábitos. E isso é muito difícil. Né? Nós precisamos nos libertar dessas prisões dos hábitos, não é? Que tanto fazem mal para nós, como homem, como mulher de Deus, que somos chamados templos do Espírito Santo, né, pastor Dani? É verdade. Isso. Como que desconstruímos o ciclo da pornografia? Para nós concluirmos, haja visto que o espaço é tão pouco para falar de um assunto tão complexo e tão profundo. Você vai me dar mais espaço outra vez. Não, na próxima vez nós vamos conversar aqui 2 horas seguidas, se Deus quiser. É de Deus, então vamos. Então como que a gente desconstrói esse ciclo? Porque é um ciclo, aprendemos hoje que de fato é um ciclo que leva, inclusive, ao fracasso humano, à perda da identidade, à perda de uma vida ligada com o Espírito Santo, falando também no âmbito bíblico e cristão. Como que a gente começa a desconstruir isso? Nós começamos a desconstruir quando nós buscamos ajuda. Quando nós dizemos para nós mesmos, eu preciso de ajuda, entendeu? Eu desconstruo aquilo. Lembra do homem, o livro dos Evangelhos fala do homem que construiu a casa na areia? Então veio os vendavais, os ventos, não foi assim? Então, muita coisa. Muitos casamentos, pasmem, o que eu vou dizer para você. Muitas coisas precisarão, primeiramente, ir ao chão, para ser desconstruídos. Muitas vezes, quando eu olho para casamentos, assim, eu digo que está sendo desconstruído. Mas como nós já temos uma certa habilidade, então, para ser reerguido na verdade. Porque como podemos desconstruir? Leitura bíblica. Oração, exercícios físicos, se envolva com algo que te dê prazer. Faça academia, faça corrida, faça propósito real. Toma um café com um amigo. Tem amigos. É tão saudável. Esse relacionamento, Dani, olho no olho, sentar, amigo, senta aqui, tem um pãozinho de queijo aqui, sabe? Contar. Então, essa rotina estruturada, ela vai fazer o quê? Ela vai me dar estrutura para me quebrar essas algemas. Entendeu? Entendi. Porque elas são internas. O vazio, ele é um terreno fértil para a recaída. Então, eu não posso ter o meu coração vazio. Eu preciso permanecer na oração, preciso permanecer no jejum, preciso permanecer congregando. Gente, vamos congregar, povo de Deus. Vamos buscar o Senhor, não é? O indivíduo que deixa de ir na igreja, ele está exposto não só à pornografia, mas a outros riscos também que o Satanás coloca na frente dele, né? Sim, sim. Lembra da situação? Eu nem vou expressar. Mas você lembra de Davi? Enquanto o seu exército estava na batalha... E ele estava ocioso no palácio. A ociosidade é um tentáculo para, sabe, esses vícios. E você citou Davi, e minha produção já está sinalizando ali, mas eu ainda vou pegar mais um tempinho aqui, porque você citou Davi, e a gente viu que o pecado entrou no corpo, literalmente, de Davi, através do olhar. Ele primeiro viu ela despida, se exibindo daquela forma. Pode-se dizer que Davi apreciou uma pornografia moda antiga? Sim, com certeza. E eu não duvido nada, porque a Bíblia não explica, não mostra. Eu não duvido nada que aquela quantidade de mulheres que ele tinha no seu harém, não só ele como Salomão. Sim. Sim. Porque falar de sexualidade é muito amplo. É uma busca constante. É assim, é você estudar. Você acaba de estudar, a neurociência já apresenta outra situação. Aí você vai para lá, entendeu? Então, mas o que eu quero dizer para você é que a pornografia, ela se alimenta do segredo, da ociosidade, sabe? Dessa solidão. Fale de alguém que você tem confiança.
com um mentor, um terapeuta, um líder, seu pastor. Porque quando a luz chega, Dani, as trevas precisam bater retirada, não tem como. Mais uma pergunta, prometo que é a última. Para concluir, um casal, quando um deles tem problema com pornografia, precisa se buscar uma ajuda individual ou juntos? Não, nunca. A primeira sessão nós fazemos dessa forma. A primeira sessão, o casal vem fazer terapia, correto? Atende-se um e atende-se o outro. Elabora aqui o cronograma terapêutico de um, elabora o programa terapêutico de outro e chama os dois. Você vai ouvir os dois, porque os dois têm queixas, os dois têm desafios, os dois precisam ser curados, os dois precisam caminhar na mesma jornada de fala, de entendimento, de conexão, de amor, sabe? De simpatia. É isso. Entendeu? Os dois. Não temos, porque somos um corpo. Somos um. Dani, o que afeta o meu esposo Wilson, me afeta. Precisa me afetar, não é? Então, quando nós lemos o livro de Gálatas, falando sobre o Espírito Santo, capítulo de número 5, versículo 22 ao 23, fala sobre a obra do Espírito Santo, né? Fala sobre o amor, que é o fruto, fala sobre a longanimidade, fala sobre a fé, a alegria. Então, tudo isso são bases para que nós viemos o quê? Nos aninhar, nos aconchegar, fazer acréscimo, ter acréscimo, construindo um lar saudável, para que o meu filho, a minha filha veja. Você sabe que meu filho casou recentemente. Você sabe que ele diz para mim, pro meu esposo? Sim. Mãe, eu quero ser com a Larissa, né, minha nora. Beijo. Igual como você é com meu pai. Porque nós somos um exemplo. Sempre. Doutora Janete, muito obrigado pela disponibilidade, pelo carinho que você sempre tem com o Goiás em Ação. Volte sempre, deixe mais uma vez as suas redes sociais para quem quer entrar em contato com você, te chamar para fazer simpósios, workshops. Eu quero. Pode convidar para tudo? Pode então, convidar. Deixe mais uma vez seu contato e suas considerações. Isso, o meu contato é 62 986 01 77 26. A minha rede social, Janete Garcia Gin, G de gato, Y e N de nada. Então, para encerrar, desabilitar a pornografia não é perder o prazer, é mais recuperar a alma de volta. O meu ser de volta é voltar a respirar por dentro e dizer: quão bom é viver, né? É retomar o governo da própria vida. Eu quero, assim, que você encaminhe esse podcast para alguém que está vivenciando. Se você gostou, se você acha que é relevante esse tema, me convide para estar com você na sua igreja, com os seus casais, com as suas famílias, ou até mesmo para o momento de um café. Eis-me aqui. Tá bom, Dani? Te acompanhou aqui o pastor o Wilson Moraes. Eu quero depois ele com a viola, tocando em um podcast aqui com a gente. Eu vou fazer o convite, viu, pastor? Isso. E me acompanhou também o pastor Vladimir Maróculo, da Igreja Betel. Obrigado pelo carinho. E você aí de casa, sempre nos acompanhando aqui, deixando os nossos temas mais ricos e profundos. A você, meu muito obrigado. Não esqueça que em www.goiasemeação.com.br você fica sempre bem informado. Um abraço e até a próxima.